O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje e o Evangelho nos mostram duas atitudes diametralmente opostas, duas atitudes bem diferentes, dois tipos de coração bem diferentes. Por um lado, nós vemos os chefes dos judeus, por outro lado, nós vemos nosso Senhor. A primeira leitura, estamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. São Paulo saiu, vocês lembram? Ele saiu em missão com Barnabé e João Marcos, São Marcos evangelista, que nós celebramos quinta-feira a sua festa. Eles foram para Chipre, depois João Marcos volta para Jerusalém, Barnabé e Paulo vão para Antioquia da Psídia, e lá São Paulo faz uma longa pregação, ele fala, São Paulo fala explicitamente a respeito de nosso Senhor, de que os chefes do povo o crucificaram, que ele era o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos. E esta longa pregação teve um efeito abençoado por Deus, porque muita gente se converteu, muita gente se sentiu tocada por aquilo que São Paulo tinha pregado. E diz então que ao saírem, rogavam, versículo 42, do mesmo capítulo 13 dos Atos, ao saírem, rogavam que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Eles gostaram daquela pregação, eles viram que aquela pregação tinha sido importante e pediram: olha, no próximo sábado, vem pregar novamente. E São Paulo disse: ok, eu vou. No sábado seguinte, a cidade inteira estava lá para ouvir novamente aquelas palavras. E diz aqui que os chefes do povo, aqueles judeus, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra aquilo que Paulo falava. Então eles estavam tomados de inveja. Por quê? Simplesmente porque eles discordavam daquilo que Paulo estava falando, não apenas, nem principalmente.
O que aqui é enfatizado pela palavra que hoje foi proclamada é que eles, cheios de inveja. Nós ouvimos aqui logo no início da leitura de hoje, versículo 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Eu disse que eu queria fazer uma relação entre a primeira leitura e o evangelho de hoje. Ora, enquanto na primeira leitura os judeus veem o sucesso de Paulo, a glória de Paulo, a pregação dele fez sucesso. A pregação dele atraiu uma multidão, não só uma multidão, a cidade inteira. E isso fez com que eles ficassem cheios de inveja. Quando nós olhamos o evangelho de hoje, nós vemos que nosso Senhor, não sei se vocês já perceberam, já colocaram atenção nisso, nosso Senhor reserva os maiores milagres, não para Ele, mas para aqueles que nele hão de crer. Isto é, normalmente, imagine aqui que você seja um artista. Ora, o homem velho, a mulher velha, a pessoa virtuosa não, mas o homem velho, a mulher velha, isto é, não virtuoso, ele reservará aquela técnica mais lapidada para ele. No máximo, ele vai, depois de muito tempo, ensinar algumas coisas para os seus discípulos, mas ele vai querer que as obras mais bonitas sejam realizadas por ele. Por quê? Porque ele é o artista. Jesus Cristo, ele não reserva para ele, que é Deus, que veio ao mundo para nos salvar, mas ele não reserva para ele os melhores, os maiores, os mais eloquentes milagres, mas ele reserva para aqueles que nele hão de crer. Versículo 12. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Vejam aqui a magnanimidade de nosso Senhor. Não há nenhum vestígio de inveja. Por quê? Porque o melhor Ele reserva para nós. Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que a inveja, né, é a tristeza pela glória do outro. Então, se o outro tem uma maior glória, eu sinto inveja com isso. E por glória aqui compreendamos o quê? Porque não poucas vezes a inveja é motivada não por realidades muito elevadas, também às vezes, mas muitas vezes por realidades bem rasas. Então, fulana é mais bonita do que eu, fulano é mais forte do que eu, fulano tem um carro melhor do que o meu, fulana é mais inteligente do que eu, fulano parece que é mais próximo do padre do que eu. E aí você fica com inveja. Fulana tem mais sucesso na catequese do que eu. Todo mundo só quer ir para a sala de catequese dele. Todo mundo só quer ir para a sala da catequese dela. E ao invés de você, duas coisas: de você estudar mais, para que você possa ser um melhor catequista, de você rezar mais, para que você seja um melhor catequista, e se alegrar porque Deus deu aquele dom àquela catequista, aquele catequista. Não, você fica cheio de inveja, se corroendo por dentro. São Basílio Magno, ele vai dizer que assim como a ferrugem corrói o ferro, a inveja destrói a alma daquele que se deixa por ela possuir. Isto é, você se sente, você não só se sente, pode ser até que você nem sequer se sinta,
mas você será corroído por ela, pela inveja. Por quê? Porque a inveja é um pecado que nos assemelha muito do diabo. Santo Agostinho vai dizer, num arroubo, quase que num exagero, né? Porque ele vai dizer que a inveja, mas aqui ele junta muito inveja e orgulho. A inveja é o pecado por excelência que nos assemelha ao diabo. Por quê? Porque foi por inveja que o pecado entrou no mundo. Foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja que os irmãos de José o venderam como escravo. Foi por inveja que nosso Senhor foi perseguido pelos fariseus, pelos chefes do povo de então. E a inveja, não poucas vezes, é um pecado subvalorizado entre nós. Isto é, as pessoas quase que não confessam a inveja. Às vezes, e não é tão frequente assim, confessam o orgulho, a soberba, mas a inveja, poucas vezes. E a pergunta é, será que, glória a Deus, não há inveja entre nós? Ou será que estamos tão corroídos por ela, que nem sequer percebemos, fomos cegados por ela, que nem sequer percebemos que ela está presente. E é por isso que antipatias, rixas, contendas, briguinhas são tão presentes entre nós, porque movidas e fomentadas por inveja. O meu irmão, a minha irmã é mais amada pelo meu pai, pela minha mãe, e aí você se enche de ódio, de raiva, de rivalidade para com o seu irmão, para com o seu pai, para com a sua mãe, quando você deveria louvar a Deus e dizer, obrigado, Senhor, a melhor parte foi dada ao meu irmão. Quando você vir alguém com um dom muito bonito, o dom de ensinar, o dom de ganhar a simpatia das pessoas, de você louvar a Deus por aquele dom ter sido dado àquela pessoa, e ao mesmo tempo reconhecer os outros dons que foram dados a você, porque quando você assim age, você se assemelha a Jesus e não ao diabo. O diabo é que tem inveja, raiva das graças que nos foram concedidas a nós, da glória para a qual fomos destinados, e é por isso que ele nos tenta para que nós não gozemos daquilo que eles perderam. Isto é, eles nunca, os anjos maus, nunca gozarão do céu, da glória do céu que eles perderam. Então eles nos tentam para que nós percamos também, para que nós não saboreemos aquilo que eles perderam por culpa própria. Então ao invés disso, que nós nos alegremos por aqueles dons, e aí sim, voltando, nós não vamos nos assemelhar ao diabo, mas a Jesus, que deixou os maiores milagres para nós que cremos nele. De alguma maneira, a maior glória devida àqueles milagres está destinada a nós. Jesus não quis para ele. Sempre assim, quando eu me atinei, né, quando eu prestei atenção bem nesta passagem, quando os meus olhos se abriram para este versículo 12, né? João capítulo 14, versículo 12, eu sempre fiquei assim, boquiaberto, espantado. Jesus deixou os maiores milagres para nós. Meus irmãos, nós estamos então celebrando este mistério, estamos meditando nesta palavra, num dia de sábado, num dia em que nós católicos, glória a Deus, nós não temos inveja
da nossa mãe, né? Pelo menos esta é uma alegria que nós católicos temos, né? Isto é, nós católicos nem de longe nós temos raiva de Deus, porque Ele deu a uma criatura graças imensas e maravilhosas e que nunca dará a nenhuma outra. Ela é a criatura privilegiadíssima, mas ela é a nossa mãe. Inveja dela tem o diabo e os seus sequazes e os seus demônios. Os filhos de Deus, os católicos, os bons anjos, os anjos bons não têm inveja, não têm raiva, mas alegria, porque Deus deu tantas graças a ela. Peçamos então a Nossa Senhora que ela interceda por nós. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos ensine a ter um coração semelhante ao coração do seu filho, um coração bom, um coração que se alegre com as graças concedidas aos nossos irmãos e que qualquer resquício de inveja que ainda venha a existir nos nossos corações, que ela com as suas mãos puríssimas, que ela arranque, que ela como uma mãe boníssima e sapientíssima, que ela nos ensine a verdadeira sabedoria, em glorificar a Deus pelas graças concedidas aos nossos irmãos, em conceder a outros graças tão generosas, que nós não que nós não nos invejemos. Se o nosso irmão tem mais saúde do que nós, louvado seja Deus. Se aquele meu irmão, ele é mais fecundo, ele é mais, como eu posso dizer, ele tem mais sucesso no seu ministério, louvado seja Deus. Se aquele catequista, nossa, tanta gente gosta de ir a ele, glória a Deus, ele está fazendo bem. Eu devo me entristecer se um irmão meu está sendo infiel, se o irmão meu não está desenvolvendo os dons que Deus lhe concedeu, mas se ele está tendo sucesso, glória a Deus, que maravilha, Senhor. Isso faz com que aqueles dons que Deus nos deu também brotem, desabrochem em nós. Que quando nós começamos a nos deixar levar pela inveja, até as coisas boas que Deus nos deu e que estão presentes em nós, começam a murchar, a fenecer, a morrer, a se acabar. Mas quando você se abre a grandeza de alma, a magnanimidade, a alegria pelas graças concedidas a outros, você também se predispõe a receber tantas outras graças. Então que hoje, neste sábado, peçamos a Deus que nos ensine a ter um coração grande, que nos ensine a ser magnânimos e que arranque do nosso coração todo e qualquer tipo de inveja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.